Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do ano litúrgico, ano C, Evangelho de Lucas, nosso 61º encontro. É o 34º domingo do tempo comum, que é o domingo do Cristo Rei. Com este domingo nós fechamos o ano litúrgico C e estamos dando início ao ano litúrgico, ano A, Evangelho de Mateus, com o primeiro domingo do Advento. Devemos procurar entender este título de Cristo Rei. Na tradição bíblica do Antigo Testamento, Javé é o Deus, Rei e Pastor. Os reis de Israel estão a serviço, eles se tornam a visibilidade do Rei eterno, que é Javé. Estão ali, naquele lugar, para exercer a justiça em nome de Deus. Javé é o pastor que vela pelas suas ovelhas, o seu povo. Jesus aparece na história da revelação como pastor do povo de Israel. Eu sou o bom pastor. E também é o pastor de todo o povo da nova aliança. Jesus é o enviado do Pai. Veio a fim de restaurar a ordem destruída pelo pecado, fazendo triunfar assim o bem sobre o mal e a morte. Jesus é Rei do universo, querido pelo Pai. A realeza de Jesus manifesta a ternura e misericórdia infinita do Pai eterno. O pecado é a ruptura da união do homem com Deus. Foi o pecado que introduziu a divisão, a ruptura entre as famílias e os cismas na igreja, expressão triste do pecado. Jesus vem trazer a reconciliação entre a humanidade pecadora e dividida com Deus Pai. Ele realiza esta reconciliação na cruz, onde ali ele rompe com a inimizade dos homens com Deus. Foram eles que se separaram de Deus. Mas a iniciativa da reconciliação vem do Pai, que nos dá seu Filho amado. Na cruz, o introduz como Rei do universo reconciliado, trazendo paz onde havia separação. A antífona de entrada é tirada do livro do Apocalipse de São João. Apocalipse capítulo 5, versículo 12, e do capítulo 1, versículo 6. Jesus é o Cordeiro imolado que celebramos na Eucaristia. Reconhecemos tudo o que realizou em nosso favor e o adoramos na liturgia nesta festa de Cristo Rei. O Cordeiro que foi imolado, Jesus, é digno de receber o poder, a divindade, a sabedoria, a força e a honra. Esta aclamação, que era dada ao imperador romano, quando as tropas em triunfo entravam na cidade de Roma, agora não deve mais ser dirigida ao imperador, que atribuía para si a divindade, mas ao único Rei e Deus verdadeiro, o Cordeiro imolado. A ele a glória, o poder, através dos séculos. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. A primeira leitura vem tirada do segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 1 a 3. Davi é coroado rei. Davi, pastor de ovelhas, foi escolhido por Javé Deus para que fosse rei do povo e que pertencesse a Javé Deus.
Isto é, Davi foi eleito rei das 12 tribos. Assim, os anciãos, que eram responsáveis de todo o povo de Deus, agora agem como intermediários na unção de Davi. Jesus é da estirpe de Davi, é da tribo de Judá. Como herdeiro da missão de Davi, ele deve conduzir o povo eleito a ser reconciliado, entronizado. Assim como herdeiro da missão de Davi, ele deve conduzir o povo eleito e ser reconhecido e entronizado como rei na cruz. Reconhecer em Jesus, aquilo que foi dito a Davi: tu apacentarás como pastor meu povo Israel e serás o seu chefe, seu rei. Jesus é pastor e rei. O salmo responsorial é o Salmo 121, 122. 121 da versão grego-latina, 122 da versão hebraica. Um salmo do pré-exílio da Babilônia. O refrão é: quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. O templo estava em Jerusalém. O convite a ir ao templo construído por Salomão é um convite à liturgia do templo que está em Jerusalém, a uma ação de graças. Todas as tribos se dirigiam a Jerusalém. Lembre que nós estamos antes da separação do reino de Judá, o reino do sul, e do reino de Israel, o reino do norte. Então, todo Israel era chamado a ir a Jerusalém, no templo, a fazer essa grande celebração. O Salmo, então, expressa um convite para que todo Israel vá a Jerusalém e no templo, para que possam aproximar e entrar na cidade santa de Jerusalém para agradecer Javé Deus. A primeira estrofe afirma o convite: vamos à casa do Senhor. É um convite à peregrinação. Chegando às portas da cidade de Jerusalém, o salmista afirma: nossos pés já se detêm às portas de Jerusalém. Então, primeiro tem um convite, Esse convite é para dar início à peregrinação. Vamos à casa do Senhor. A segunda parte agora não. Eles já estão às portas de Jerusalém. Nossos pés já se detêm às portas de Jerusalém. Eles chegaram, para dessa grande peregrinação. A peregrinação é de todas as tribos de Israel. Para lá, sobe as tribos de Israel. Subir, sobe a Jerusalém. É uma expressão, subir para a capital. Porque todo Israel pertence ao Senhor. Eles se reúnem no templo sagrado para louvar o nome do Senhor, cumprindo assim a aliança, a lei, a Torá. É em Jerusalém que está a sede da justiça, o trono de Davi, pastor, rei. Jesus é o filho de Davi, rei do universo, eleito por Deus, Pai, para congregar toda a humanidade na unidade e conduzir a todos a Jerusalém celeste, cidade de paz, júbilo e alegria. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 12 a 20. O Pai é princípio de toda santificação. Por isso, São Paulo inicia nossa leitura afirmando: com alegria, isto é, júbilo, dai graças ao Pai. O Pai, princípio e fim de
toda ação de graças. Foi o Pai Eterno que nos tornou capazes de participar da luz, isto é, o Pai é a fonte de luz, nele não há trevas. O Filho é luz da luz. O Filho é luz da luz que é o Pai. A luz é a herança dos santos. É Deus aquele que nos santifica. É o Pai que nos libertou do poder das trevas, da morte e pecado. É o Pai que nos recebe no reino de seu Filho amado, Jesus Rei. É por meio deste Filho amado que temos a redenção, isto é, o preço do resgate, que lavou nossos pecados, perdoando-nos uma vez definitiva, uma vez de forma definitiva, rompendo com a inimizade que a humanidade realizou quando pecou contra Deus. O Filho, Redentor e Rei, é a imagem do Deus invisível. O Pai invisível, só podemos encontrá-lo no rosto do Filho, que é a imagem, que é ícone do Pai. O Filho é também o primogênito de toda a criação, pois tudo foi criado por Ele, por mediação dele. Pois tudo foi criado por causa do Filho, em razão do Filho. As coisas celestes, as coisas da terra. As celestes, o mundo angélico e invisível. As coisas terrestres, as coisas deste mundo visível. O mundo dos homens. Como, também junto todas as ordens angélicas, dominações, soberanias e poderes. Tudo, sem exceção, foi criado pelo Filho, através do Filho. Redentor, Rei, primogênito de toda a criação. Este Filho é eterno. Existe antes de todas as coisas criadas. E tudo que existe subsiste nele. Isto é, nada que existe tem sua existência, senão por meio do Filho, através do Filho. Este Filho é Redentor, é Rei, primogênito da criação. Este Filho eterno é a cabeça do seu corpo, isto é, a Igreja, a sua esposa. Este Filho Redentor, Rei, primogênito da criação e Filho eterno, cabeça da Igreja, é também primogênito dos mortos, o primeiro a ressuscitar, trazendo a humanidade morta na cruz, que ele assumiu no seio de Maria, pela ressurreição, a vida. Este Filho tem a primazia de tudo. Tudo isso aconteceu por vontade divina, que quis, por vontade livre, fazer habitar neste Filho toda a plenitude de Deus Pai, que transborda eternamente no Filho. E por meio do Filho, o Pai quis reconciliar consigo todos os seres que se encontram na terra, seres visíveis, no céu, os invisíveis, trazendo a paz ao céu e terra, a toda a criação, pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Isto é, a morte na cruz, a morte de Jesus na cruz, realiza uma salvação cósmica. Todo o cosmos criado, invisível, invisível, tudo é resgatado por meio do seu Filho. Este que morre na cruz é Rei, e que na cruz salva todo mundo criado, visível e invisível. O Evangelho nos é tirado de Lucas, capítulo 23, versículo 35 a 43. É a narrativa de Cristo na cruz do Evangelho de Lucas. A cena nos mostra o grupo de zombadores e escarnecedores de Jesus, que zombam
querendo ferir Jesus na alma, humilhando Jesus com suas palavras, agredindo Jesus com suas palavras, querendo derrotá-lo moralmente. Primeiro grupo, de forma sádica, encontramos chefes, as autoridades dos judeus, que zombam de Jesus. É uma provocação na tentativa de humilhar e atingir Jesus na sua alma, moralmente. Ao outro salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo o escolhido. Outro grupo que zomba de Jesus, aproveitando da impotência de Jesus na cruz e caçoando de Jesus, oferecendo-lhe vinagre para poder prolongar a dor e a sua vida na cruz, são os soldados. Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. A autoridade política também, na pessoa de Pilatos, fez um letreiro para zombar do povo eleito. Este é o rei dos judeus. Também vemos a agressão e provocação de um dos malfeitores que foi crucificado com Jesus. Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Diante de tanta humilhação e agressividade, tentando destruir Jesus moralmente na cruz, encontramos uma voz de súplica e de confiança na pessoa de Jesus. É aquele que estava crucificado com Jesus. Esse outro que estava na cruz repreende aquele que desafiava Jesus. Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Este homem reconhece seu pecado, seu crime. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Ele na cruz defende a inocência de Jesus. Ele nada fez de mal. Ele age diante de todas essas ofensas como advogado de defesa de Cristo diante da sua inocência, enquanto as autoridades judaicas o acusavam de culpado. No momento de fé em Jesus, na cruz, este homem se lança totalmente na pessoa de Cristo e coloca nele sua confiança. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado eterno. Jesus, diante da dor, dirige a palavra ao homem que lhe confia nos últimos momentos de sua vida. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. A confiança total, a entrega da vida a Cristo Rei. Aprendamos também, nós, que estamos com Cristo crucificado para o mundo e livres para Deus. Jesus, tu que reinas no paraíso do Pai, lembra-te de mim e salva-me. A antífona de comunhão é do Salmo 29, 28. 29, versão hebraica, 28, versão grego-latina, versículos 10 e 11. O Senhor em seu trono reina para sempre. O Senhor abençoa o seu povo na paz. Preparamos para comungar Jesus vivo. Pão da imortalidade. Ele que reina no seu trono, aquele que abençoa o seu povo na paz, é aquele que está vivo e presente na Eucaristia que comungamos, para que, transformados em Cristo, possamos nos servir do Cristo. Para isso eu vou terminar com a última palavra do Papa Francisco, na sua carta apostólica Desiderio Desideravi, quando ele cita uma passagem de São Francisco de Assis, na carta que ele escreveu a toda a ordem franciscana. O que nos diz? Olha a beleza da Eucaristia. Pasme o homem inteiro. Estremeça todo mundo
exulte o céu. Quando, sobre o altar, na mão do sacerdote, está Cristo, Filho do Deus vivo. Ó admirável alteza, estupenda condescendência, ó humildade sublime, ó sublimidade humilde, pois o Senhor do Universo, Deus e Filho de Deus, de tal maneira se humilha que, por nossa salvação, se esconde sob uma pequena forma de pão. Vede, irmãos, a humildade de Deus, e derramai diante dele os vossos corações. Humilhai-vos também vós, para serdes exaltados por ele. Por isso, não retenhais nada de vós, para vós mesmos. Então, por isso, não retenhais nada de vós, para vós mesmos, para que vos receba inteiros aquele que a vós se dá inteiro. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.